Bom dia, pessoal. Comecei a gravar a aula agora, tá bom? A gente vai estar vendo aí exercício 24. Para quem está chegando agora aí, eu falei no início da aula que as atividades que eram para entregar ontem, eu prorroguei. Até falei com os alunos, não sei se ele repassou para vocês, mas eu prorroguei para entrega até sexta-feira, tá bom? Então hoje ainda faço algumas questões aqui com vocês para a gente conseguir ir com essa matéria bem. Ele fala assim, ó, quantos são os anagramas, um certo conjunto de n elementos iguais a A e dois elementos iguais a B, permutando-se esses n elementos, obtém-se 21 permutações. Calcule o valor de n. Então, você tem n elementos iguais a A e dois elementos iguais a B. Permutando-se esses elementos, obtém-se 21 permutações. Olha só, gente. Que interessante essa questão. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter o seguinte. Página 43. Frente B. 2. Questão 24. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu vou fazer um negócio aqui e ver se melhora a imagem. Melhorou a imagem? Frente B, questão 24. Beleza. Então, ele tem A, você tem N elementos, e B, você tem 2 elementos. E ele fala permutando esses elementos. Então, olha só como é que vai ficar a nossa questão. Então, se a gente está permutando esses elementos, eu posso ter que a permutação com repetição, ela se dá da seguinte método. Eu pego os elementos repetidos, alfa 1, alfa 2, e pego o total de elementos que eu tenho aqui permutando, n. Então, o total de elementos seria n mais 2. Então, aqui em cima seria n mais 2 elementos, fatorial. O total de elementos repetidos que eu tenho é n, que eu vou colocar aqui na divisão, e 2, que eu vou colocar aqui na divisão. Alguém não entendeu esse passo aqui? Eu vou abrir o chat. Fiquem me mandando mensagem no chat para eu poder acompanhar com vocês, tá bom? Tudo ok até aqui? Que o cálculo de permutação, ele vai ser o quê? Você vai ter a permutação de alfa 1, alfa 2 de n elementos, seria n fatorial sobre alfa 1 fatorial sobre alfa 2 fatorial, que são os elementos que se repetem. Então, se esses n os elementos de A que se repetem e 2 são os elementos de B que se repetem, então eu tenho essa aqui. E ele fala que isso aqui é igual a 21. Se isso é igual a 21, eu posso fazer essa conta aqui e achar o meu resultado. Ficaria n mais 1, se eu subtrair, vai ficar n mais 2. Se eu subtrair, fica n mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica n fatorial. Veja se vocês pegaram essa ideia aqui. E isso continua sendo igual a 21. Por que essa ideia? Se tem n mais 2, só tem alguém com áudio ligado? Deixa eu... Se eu tenho n mais 2 e subtraio 1, ele fica n mais 1. Se eu tenho n mais 1, se eu subtraio 1, ele fica n. Por isso eu chego a essa expressão. Então agora eu posso simplificar. Simplificando,
Esse n simplifica com esse n. E eu vou passar o 2 multiplicando para o lado de cá. E vou aplicar essa distributiva aqui. Né? Então, vamos lá. Seguindo os passos, vai ficar n quadrado mais n, essa primeira multiplicação do n. Agora, multiplicação do 2, mais 2n mais 2. Isso é igual a 21. Então, você vai ter, ó, n ao quadrado mais 3n mais 2. Isso é igual a 21. Então, você tem que n quadrado mais 3n. 21 passa subtraindo para o lado de cá. 21 mais 2 fica menos 19 igual a 0. O que a gente faz aqui? Exatamente, a gente vai fazer Bhaskara. Oh, desculpa. Obrigado. 21 vezes 2. Esqueci o 21 vezes 2. 21 vezes 2 dá 42. Vamos consertar aqui. 42. 42 menos 2 passa 40. Menos 40. Obrigado, Marcela. Então, a gente vai ter aqui fazer delta, né? Delta vai ser b ao quadrado, 9 menos 4, que multiplica a, que multiplica c, que é menos 40. Menos 40 vezes 40 dá 160. 160 mais 9, 169. Então, delta 169. Se delta é 169, quanto que vai ser minhas raízes? Então, eu tenho n, que vai ser menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 169, que dá 13, sobre 2a. 2 que multiplica a é 1, então eu vou ficar com n1 e n2. Olha só, n1 seria menos 3 mais 13 dividido por 2. Isso aqui dá 10 dividido por 2, 5. Positivo. Esse valor embaixo daria negativo. Não faz sentido ter um fatorial de número negativo, nem elementos negativos. Se eu não consigo ter elementos negativos, então minha resposta é 5. Ou seja, n igual a 5 é minha resposta. Ficou claro aí para todo mundo? Pessoal, ele conseguiu entender e compreender direitinho? Beleza. Qual questão mais vocês estão com dúvidas aí? Vamos trabalhar em cima delas. Qual questão mais vocês estão com dúvidas? Na hora que vocês estavam fazendo exercício, surgiu dúvida aí que vocês não conseguiram fazer ou ficaram travados na questão? Ninguém teve mais nenhuma dúvida, gente? Ah, tá. Frente B, capítulo 2, página 38, questão 5. Página 38. Questão 5. Isso aqui, ó. Então,
olha só o que a questão fala. Ela fala assim: se, se somarmos todos os números obtidos, permutando-se os algarismos 1, 2, 3, 4, o resultado obtido é igual a. Então, gente, essa questão ela tem uma manha para fazer ela que é bem mais rápida, mas dá para a gente chegar a uma conclusão e ela demora um pouquinho para ser feita. Vou mostrar para vocês aqui como método para a gente fazer, para ver se vocês conseguem compreender. Então, vamos lá. Ele fala assim: permutando-se os algarismos 1, 2, 3, 4 e somar todos eles. Então, página 38, frente B, capítulo 2, questão 5. Então, ó, eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4. Se eu permutar todos eles, todas as permutações e somá-los, né? É isso que a questão está pedindo. Eu tenho que pensar o total de permutações que eu tenho, começando com 1, o total de permutações que eu tenho, começando com 2, o total de permutações que eu tenho, começando com 3 e o total de permutações que eu tenho, começando com 4. Se eu fizer isso, vamos supor assim, se eu fixasse 1 e fizesse aqui a permutação entre 4 algarismos, quantas vezes esse 1 apareceria aqui, né? Cadê? Ó, x, x, x seria 3 fatorial, certo? Por quê? Porque esses números poderiam trocar. Então, significa que o número 1 apareceria nessa posição 3 fatorial vezes. Então, 6 vezes. Se o número 1 aparece nessa posição, significa que ele representa aqui 1000. Né? Então, seria 6 vezes 1000. Se o número 2 aparecesse aqui, quantas vezes eu iria permutar ele com 2 aqui? Se o 2 aparecesse aqui, eu iria permutar ele também 3 fatorial vezes. Então, seria 6 vezes quanto? 6 vezes 2000. Se o número 3 aparecesse aqui, eu iria permutar ele 3 fatorial vezes, e isso me daria um total de 6 vezes que esse número 3 apareceria, e eu somaria 3000. Se fosse o 4 aparecendo, estou fazendo isso só para a gente entender o raciocínio, não vou fazer todas as possibilidades não. 3 fatorial vezes, então apareceria 6 vezes o 4, que me daria um total de 4000. Tá. E se eu repetisse isso para as outras casas? Se eu repetisse, em vez de colocar nessa posição, colocasse nessa posição aqui, colocasse aqui, ou colocasse aqui, não seria 3 fatorial vezes também? Então significaria que eu teria 6 vezes o número 1000 nessa posição, 6 vezes o 100, 6 vezes o 10 e 6 vezes o 1. A mesma coisa aconteceria para todos os outros. Então seria basicamente isso aqui. Eu poderia colocar o 6 em evidência, o 6 em todo mundo, e somar tudo isso aqui. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10. Então seria 6 vezes 10.000. Se eu tivesse isso aqui na casa de milhar, certo? Se eu tivesse na casa de centena, seria os mesmos 6, só que aqui seria 100, 200, 300, 400. Então seria mais 6 vezes
Se eu somar aqui, os mesmos 10.000. Se eu tivesse na casa de dezena, seria 10, 20, 30, 40. Se eu somasse todas as 6 vezes que ele apareceria aqui, né, que segundo esse caso que a gente calculou, 6 vezes 100. E na casa da unidade, apareceria o 1, no 2, o 3 e o 4. Quantas vezes? As 6 vezes que a gente calculou aqui, certo? Então, isso me daria 6 vezes 10. Então, se eu for calcular aqui, quanto que vai me dar essa conta? Né, ó, 60.000, 66.000, 66.600, 66.660 seria a soma de todos os algarismos permutáveis dessa progressão. Ficou entendido aí, Marcelo? Beleza. Mais alguma questão, gente? Vamos lá. Mais alguma questão vocês têm aí para mim? Dezoito, já fez a 18. Fiz na aula de ontem. Não. Eu cheguei a fazer 18 na sala? Não. Não, fiz. Fiz a 18, não. Eu fiz a 18 no privado. Tiveram dúvida e eu mandei a 18. Mas vamos lá. Questão 18. Fala assim, ó. Considere um baralho que possui 52 cartas. 52 cartas distribuídas em 4 naipes distintos, os quais possuem 13 cartas de valores diferentes, sendo 9 cartas numeradas de 2 a 10, mais valete, dama, rei e as. De quantos modos podemos escolher? Desculpe. 4 cartas desse baralho, sem levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha tenhamos pelo menos um rei. Gente, para a gente ter pelo menos um rei, a gente pode fazer de duas maneiras. Eu tendo um rei, tendo 2 reis, tendo 3 reis ou tendo 4 reis. Mas qual é mais fácil? Você fazer essas 4 contas, tendo 1, 2, 3, 4, ou você tendo o total e tirando aquelas que não tem nenhum rei. Porque ó, se você pega o total e tira que não tem nenhum, vai sobrar o que tem pelo menos algum rei. Então é isso que a gente vai fazer. Olha só. As contas aqui não bem grandes, então olha só. Eu tenho aí página. Eu sempre coloco, gente, aqui para vocês não ficarem perdidos e conseguir tirar um print, olhar a tela, ver depois. Página 41, frente B, capítulo 2, questão 18. Então pense aí.
Eu tenho um total de 52 cartas. Eu quero escolher uma mão com 4 cartas. Então, seria a combinação, se a ordem não importa, eu escolher 4 cartas em 52. Esse seria o total de combinações possíveis. Então, a fórmula seria essa aqui, né? Combinação de 4 em 52 me daria 52 fatorial sobre 4 fatorial sobre 48 fatorial. Certo? E seria essa conta aqui. Na calculadora científica, para quem for utilizar, para ajudar a fazer as contas, ficaria assim, ó. 52 NCR 4. Aí ele já me dá o resultado. Então, 270.725. Então, para quem estava usando calculadora aí sem saber utilizar os conceitos, tá aí a dica. Beleza. Isso aqui são todas as cartas. Só que eu não estava querendo todas as combinações. Eu queria que tivesse pelo menos um rei. As que tem pelo menos um rei, esse conceito é muito importante. É eu pegar o total e subtrair o que não tem nenhum rei. Por quê? Pense aí. Se eu peguei o total, aqui tem cartas com mãos com 1, com 2, com 3, com 4 reis e com nenhum. E se eu subtrair nenhum, só sobra com 1, com 2, com 3 e com 4 reis. Então vamos colocar. As mãos que não tem nenhum rei, eu vou escolher 4 cartas, só que como não tem nenhum rei, seria 48. Por que 48? Porque eu tirei os 4 reis desse baralho. Então ficaria 48 fatorial sobre 4 fatorial sobre 44 fatorial. Esse método aqui eu vou fazer na calculadora também, mas vou mostrar como a gente faria a conta, tá bom? Então ficaria 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45 vezes 44 fatorial. Só para quem não pegou ainda. O 4 ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Vezes 44 fatorial. Então, o que acontece? 44 simplifica com 44. Posso dividir aqui, ó. 3 com 45. Colocar aqui 15. 2 com 46, que dá 23. E 4 com 48. 4 com 48, que dá 12. E fazer essa multiplicação aqui. 12 vezes 47 vezes 23 vezes 15. Ou fazer na calculadora. 44 NCR 4. Desculpa. 48 NCR 4. Quando eu faço essa conta, eu teria 194.580 mãos sem o rei. Então, C me daria 194.580. Então, para eu achar a minha resposta, é pegar esse 270.725 e subtrair dos 194.580. Isso me dá um valor de 76.145 possibilidades. Ok, Juan? Beleza. Então, pediram também a 16. A 16 é a seguinte.
Em uma escola, temos 6 professores de matemática, 5 de física e 3 de química. Quantas são as comissões de 4 pessoas que podemos formar com esses professores? Então, na 16, a questão está bem simples. Vamos colocar aqui, eu tenho matemática, física e química. Matemática, física e química. Acompanhe aí no livro de vocês, tá bom? De matemática, temos 6 professores. De física, temos 5 professores. E de química, temos 3 professores. Na letra A, ele pergunta: de quantas maneiras podemos formar comissões? Quantas comissões, né? De 4 pessoas podemos formar com esses professores. Então, seria comissões. 4 pessoas com esses professores. Qual o total de professores que eu tenho aqui? 8 mais 6, 14, né? 4 em 14. Beleza. Fazendo essa conta, ó, 14 fatorial sobre 4 fatorial sobre 10 fatorial. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Pego 14, que multiplica 13, que multiplica 12, que multiplica 11, que multiplica 10, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 10 fatorial. Aqui, desculpa. Então, 10 fatorial simplifica com 10 fatorial, né? 4 e 3 simplifica com 12, e esse 2 simplifica com 14, fica 7. Beleza, então nossa conta ficou 77 vezes 13. 4, 14, 77 vezes 13. 77 vezes 13 vai me dar um resultado de 1.001 comissões. Beleza? Aí, na letra B, o que fala? Ele fala assim: quantas são as comissões de 4 professores em que não aparece nenhum professor de química? Então, para não aparecer nenhum professor de química, eu tenho que fazer sem o professor de química, as comissões de 4 professores em que não aparece nenhum professor de química. Ou eu posso fazer de duas maneiras: sem o professor de química, direto, ou faço total e tiro aquelas em que o professor de química aparece. Vamos lá. Espera aí, rapidinho. Quantas são as comissões de 4 professores em que não aparece nenhum professor de química? Então, na B, eu quero nenhum professor de química. Se eu não quero nenhum professor de química, eu poderia calcular. Quantos são os professores de química? 3, né? Então, eu vou escolher 4 pessoas. Só que agora eu não teria mais as 14 pessoas. Se eu estou tirando os professores de química, seria eu entre 11 pessoas. Né? Não vai aparecer nenhum professor de química se eu tirar eles do grupo que eu preciso selecionar. Então, ficaria 11 vezes 10 vezes 9. Deixa eu colocar aqui. C4, 11, ficaria 11 fatorial sobre 4 fatorial sobre
7 fatorial. 9, 8 vezes 7 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 7 fatorial. Então, ó, 7 simplifica aqui. 4 e 2 simplifica com 8. 3 simplifica com 9, fica 3. 33 vezes 3 vezes 11, 33 vezes 10, 330. Então, C, 4, 11, 330 possibilidades. Então, essa é a resposta na A, essa é a resposta na B. Certo? E agora a gente vai para a letra C. Letra C fala assim: quantos são as comissões de 7 professores que podemos formar com esses 14 professores, se pelo menos 5 deles devem ser de matemática? Então, quantos são comissões de 7 professores agora? Para fazer as comissões de 7 professores e 5 deles ser de matemática, eu poderia fazer de duas maneiras. A primeira delas é pegando e já escolhendo diretamente os professores. Eu acho que é a maneira mais simples da gente calcular aí. Então, vamos pegar aqui. Continuar na frente. Frente B. Frente B2. Página 41, questão 16. A gente está na letra C. Olha só. Seria eu pegar escolher, né, os 5 professores, e 5 deles tem que ser de matemática. Então, eu até quero escolher fazer agora comissões de 7 pessoas, certo? Só que se eu pegar os dados aqui, olha só, vou colocar assim. Então, se eu pegar os dados, eu sei que eu vou escolher 7 pessoas, só que eu tenho 6 professores de matemática, né? Então, seria eu escolher 5 professores de matemática. Quantas maneiras eu posso escolher 5 professores de matemática? Entre os 6 que eu tenho. E multiplicar com a escolha das outras 2 pessoas entre os que sobraram, né? Que pode ser de outras áreas. Então, seria entre os 8. Por quê? Porque 5 mais 3, 8. Que aqui me daria, com certeza, 5 professores de matemática entre os 6 e 2 professores de outras áreas. Então, essa conta ficaria C, 5 em 6, seria assim, ó, 6 fatorial, 5 fatorial, 1 fatorial, vezes 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Não é isso? Podemos fazer cada bloco e multiplicá-los. Então, ficaria 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Isso vai me dar 6, né? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 vezes 6 fatorial. Olha só. 5 simplifica com esse 5, esse 6 simplifica com esse 6, e eu tenho aqui 2 simplificando com 8, fica 4. Então, fica 6 vezes 4 vezes 7 dá 28. 6 vezes 28 eu tenho igual a 168 modos diferentes. Tá, isso com 5 professores de matemática, só que eu posso também ter 6 professores de matemática. Falei pelo menos 5. Se eu utilizar
com 6 professores de matemática, seria o seguinte, ó. 6 professores de matemática. Entre os 6, isso que vai me dar 1. Eu vou escolher um professor de outra área entre quantos? Entre 8. Isso vai me dar 6, né? Sobre 6 fatorial sobre 0 fatorial. Isso vai me dar 1, já sei. 8 fatorial sobre 1 fatorial sobre 7 fatorial. Isso vai me dar 8. É uma propriedade que a gente tem. Então, ó, isso aqui vai me dar 1. Isso aqui vai me dar 8. Então, 1 vezes 8, 8, né? 1 vezes 8, 8. Então, eu tenho 168 mais 8, eu vou ter um total de 176 modos distintos de se formar essas comissões. Então, deu para pegar aí o conceito? Conseguiu entender aí, Marcela? Tá, vamos lá. Olha só. O final, a letra C. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Essa primeira, tá? Aqui, quantas maneiras eu poderia escolher, né? Se eu tivesse 6 professores de matemática e um professor de outra área. Então, ó, aqui seria maneiras que eu tenho de escolher 6 professores. E aqui seria a maneira que eu teria de escolher de um professor de outra área. Se eu tenho 8 professores, quantas maneiras possíveis eu tenho de escolher uma pessoa entre 8? 8, né? Então, por isso que aqui dá 8, ó. Se eu fizer essa conta aqui, você vai ver que vai ficar 6 fatorial, vai simplificar com 6 fatorial, 0 fatorial é 1, isso aqui dá 1. 8 vezes 7 fatorial, 7 fatorial simplifica com 7 fatorial, ó. 7 fatorial, ele vai simplificar e sobra 8. Então, vai ficar 1 vezes 8. Então, aqui seria escolhendo 5 professores de matemática e 2 de outras áreas. E aqui seria escolhendo 6 professores de matemática e 1 de outra área. Por isso que eu somo o 168, mais 8, porque isso aqui são possibilidades com 5 professores e essas 8 aqui são as possibilidades de escolher com 6 professores. Por isso dá os 176 modos. Deu para entender aí? Se não ficou claro, eu repito. Entendeu? Beleza. Então, gente, olha só. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês aí. Nas aulas da semana que vem, vamos continuar resolvendo exercícios. Só que eu queria que nas aulas da semana que vem a gente fosse um pouco para áreas, tá bom? Então, eu vou passar aí 5 exercícios diários aí para vocês treinarem. Eu acho bastante importante aí. E a gente continua com essa matéria também. Ó, em áreas, eu já passei os exercícios aí da apostila, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha para ver quais questões vocês tiveram mais dúvida, para a gente estar trabalhando elas aí, tá bom? Não vou
cobrar nenhum exercício para essa semana, só peço que estudem e tragam dúvidas, porque é importante. E para quem chegou aí depois, eu adiei o prazo, tá bom? Da entrega dessa atividade da frente B. Então, beijão. Bom final de semana para você, a gente não tem mais aula. E até semana que vem, tá bom? Estudem aí, continuem pegando os exercícios. Falou!